Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição, vamos conversar com o diretor-geral do DEMAI, Alexandre Garcia. Vamos detalhar as medidas adotadas pelo município para reduzir a possibilidade de desabastecimento da população neste verão que está começando. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço o convite. Para nós é sempre um prazer poder conversar, dialogar com a população e levar as informações do DEMAI, que a gente consiga atingir toda a população aí com essas informações, que para nós é importante. Perfeito. Sempre nessa época, né, diretor, a gente tem um problema que ele vem sendo histórico, recorrente, né, que é a falta de água, pelo menos em alguns pontos mais específicos da cidade, né, a Zona Leste, as partes mais altas aqui do município. Pergunto ao senhor, diretor, quais as principais medidas, né, investimentos que foram adotados, que foram feitos neste período para, enfim, prevenir esse tipo de problema agora nessa época mais quente do ano? Bom, o DEMAI investiu durante o ano de 2022 mais de 25 milhões de reais em água, né, justamente para que a gente consiga melhorar a nossa distribuição, aumentar a reservação de água e reduzir a nossa perda. Como a gente não tem, neste momento, como aumentar a nossa produção de água tratada, eu digo neste momento porque a gente está em construção um novo sistema de abastecimento de água para a Zona Sul, Extremo Sul e Zona Leste, que é o sistema da Ponta do Arado. Serão mais de 250 milhões de reais investidos e que ele vem para transformar o sistema de abastecimento dessas regiões. Então, a gente vai produzir, quando pronta a estação de tratamento de água da Ponta do Arado, mais de 2 mil litros de água tratada por segundo. Ela vai nos possibilitar toda uma setorização do sistema de abastecimento, cobrindo esse déficit que nós temos no abastecimento e já prevendo todo um possível crescimento que a gente viu e experimentou nos últimos 10 anos. A Zona Sul, Extremo Sul de Porto Alegre, cresceu demais nos últimos 10 anos e a infraestrutura não acompanhou. Hoje, quem abastece lá é o sistema do Belém Novo, que é um sistema construído na década de 80, e de lá para cá apenas alguns pequenos reparos foram feitos, um pequeno aumento de produção. Mas a gente investiu bastante para perder menos água tratada, melhorar a distribuição, a gente perde menos água tratada, substituindo redes, substituindo hidrômetros, agilizando os consertos, os reparos, substituindo a adutora, né? A gente melhora a distribuição substituindo bombas, melhorando o desempenho, a eficiência energética de muitas casas de bombas, né? E aumenta a reservação com a construção de 2 reservatórios, né? Um na Zona Leste e outro na Zona Sul, na Aberta dos Morros, e que melhoram muito para nós o sistema, dão mais garantia, dão mais estabilidade. Mais segurança. Mas tudo isso nos leva a também que a gente vai ter uma condição melhor do que a gente vinha tendo nos últimos anos, né? Mas é um ponto histórico, é uma obra de infraestrutura, uma situação de infraestrutura que ficou muitos anos sem os devidos investimentos e que agora a gente está tentando pular etapas, né? Conseguir, com um plano de investimentos, conseguir ter uma melhora consubstancial. A gente não tem dúvida de que vai ser melhor do que o ano que passou e a cada ano a gente melhorando até a finalização da Ponta do Arado, que vem para transformar o sistema. Só para a gente detalhar um pouquinho mais, diretor, esses 25 milhões, então, como o senhor colocou aqui, isso é investimento em tecnologia, reservatórios, melhor distribuição? Sim. Bom, nós fizemos um programa de substituição de rede de água, um programa que a gente acredita muito, né? Então, substituindo redes que são lá da década de 50, 60, 70, redes que já têm a sua vida útil defasada. A gente substitui por um material que é tecnologicamente mais desenvolvido, né? Então se usava lá atrás ou o PVC ou a rede de ferro, hoje a gente usa o PAD, o polietileno de alta densidade. Ele por si só é vamos dizer, um material menos abrasivo, né? Então melhora já o desempenho, melhora a distribuição. Tu retira todos os reparos, possíveis vazamentos, todos os comprometimentos que tu tem numa rede de mais de 50 anos. Então com isso a gente perde menos água. Então a gente fez substituição de redes no Lami, na Tristeza, no Morro da Cruz, no Partenon, na Zona Norte, Vila Laranjeiras, Açores, Quadrilátero Central, no centro também agora no viaduto ali do viaduto Otávio Rocha, na Borda de Medeiros. Então, isso sempre melhora o sistema como um todo. A gente melhora o desempenho na distribuição reformando casas de bombas, né? Então, melhorando o desempenho das bombas, aumentando a capacidade de bombeamento em muitas delas, como a gente fez na São Manuel, na Cristiano Fischer, na 1º de Maio. A gente substituiu uma adutora ao longo da Oscar Pereira também, uma adutora que abastece uma área bem grande ali, um sistema bem complexo de abastecimento ali, que apresentou nos últimos 24 meses mais de 30 rompimentos. Então isso sempre que tu tem um rompimento de uma adutora, tu tem muita perda, tu causa um grande desabastecimento. Conseguimos substituir
toda essa adutora, o que já nos leva a uma condição bem melhor. E somado a isso, a gente finalizou a construção de 2 grandes reservatórios, né? Um lá na estrada Cristiano Câmara, na Berta dos Morros, e outro na Vila dos Sargentos, aqui no Partenon, que vão nos possibilitar uma melhora, um aumento de reservação naquele período noturno, onde o consumo é menor do que a produção. Diretor, o senhor citou a estrutura, né, da Ponta do Arado, até para a gente poder atualizar um pouquinho. Em que estágio está esse processo, essa estrutura, né, sendo preparada? Bom, são um conjunto de obras, né? São mais de 250 milhões de reais que nós vamos investir. Nós já temos uma obra completamente finalizada, então a gente enterrou no fundo do Guaíba 2 tubulações de 1.200 milímetros, com 1,20 m de diâmetro, né? Com mais de 2.000 metros de comprimento, justamente para que a gente consiga captar uma água num ponto mais profundo, uma água de maior qualidade. Lembrando que lá no Belém Novo, tu forma uma enseada, então é um ponto mais propício para acúmulo de sólidos, de areia, né? E tu fica também muito vulnerável com a mudança dos ventos. Tu aumenta demais a turbidez da água, muda muito a qualidade do nosso manancial lá, da água bruta do nosso manancial lá nesses momentos. Então a gente já prevendo tudo isso, a gente fez uma tubulação, 2 linhas, né, de 2.000 metros cada uma, são mais de 30 milhões de reais investidos, essa obra está finalizada. Nós já estamos em andamento então com a estação de bombeamento de água bruta, que fica ali na praia de Copacabana, bem ao lado da já existente, que o DEMAI tem para abastecer a ETA Belém Novo. A obra da estação de tratamento de água da Ponta do Arado também já está em execução, né, que fica dentro lá da fazenda do Arado Velho, naquele setor ali. Nós estamos no momento de terraplanagem, executando, então, levantando o terreno, né, com uma cota bem desfavorável. Estamos ainda em execução já na adutora de água tratada, né, que vai ligar a saída da ETA até o sistema de distribuição de água da Restinga. Essa primeira adutora está em execução. O convênio já com a Companhia de Energia Elétrica, que já está fazendo o novo posteamento, nova estação, uma subestação de 69 kV, né? Então, de alta tensão, que a gente vai conseguir ter uma energia mais estável. Era um ponto que não tinha energia suficiente para a gente fazer uma estação de tratamento de água, o DEMAI está fazendo esse investimento. E também a subestação de energia elétrica dentro, né, da área da ETA ali também já está licitada, é uma obra que já vai ter ordem de início nos primeiros meses aí de 2023. Logo depois nós ainda temos a adutora de água bruta, que nós vamos ter que fazer a licitação, e também um outro grande reservatório naquela região lá que nós vamos fazer. Previsão de finalização de tudo isso lá em 2025, né? Mas é uma obra que vem para abastecer e transformar. Ela vem para atender quase 200 mil pessoas com essa capacidade de tratamento, ampliando todo o nosso sistema e transformando realmente o sistema de abastecimento de água para que a gente consiga atender essas áreas mais distantes, essas áreas que cresceram de forma muito desordenada no sentido de que a infraestrutura não acompanhou. Primeiro as pessoas estão indo morar e agora que nós estamos conseguindo levar essa infraestrutura e prevendo já uma margem aí de crescimento dessa região, da Zona Sul, Extremo Sul, que ainda tem grandes extensões de terra, ainda tem uma grande possibilidade de aglomerados urbanos. Perfeito, vai praticamente resolver, né, os problemas aí. Exatamente, esse é o nosso objetivo e ela fica pronta, vamos dizer, na sua estrutura física já para ser duplicada. Então, com uma nova linha de bombeamento, com uma nova adutora, a gente pode passar ela fisicamente de 2.000 litros por segundo para 4.000 litros por segundo a sua capacidade de tratamento. Então, ela vem justamente já pensando no futuro no sistema de abastecimento. Diretor, com esse investimento para essa temporada, né, desses 25 milhões aqui que o senhor colocou e bem detalhou aqui para o nosso telespectador, eu sei que é difícil fazer essa projeção, mas a grosso modo, claro que depende, são vários fatores que influenciam nesse sentido, né? Mas se o senhor pudesse projetar, assim, diretor, em que proporção esse investimento ele vai reduzir o desabastecimento até em comparação, por exemplo, com o ano passado, por exemplo? Bom, a gente, óbvio que são muitos os fatores que influenciam, né? A gente está vivendo mais uma vez um ano de estiagem, né? A gente teve uma seca histórica o ano passado, mas a gente vive mais uma vez um momento de estiagem. E a estiagem somado a alguns outros eventos climáticos, como a gente teve no final de semana passado, aos ventos, mudam muito a condição da água do Guaíba, da água bruta, né? Então a gente, tendo uma condição
de ventos favoráveis, não que a estiagem vai nos levar à falta de água, não é esse o nosso risco, mas sim a uma qualidade de água bruta do Guaíba de difícil tratamento, né? Então a gente trabalha hoje, especialmente no sistema Belém Novo, que é um sistema que está muito no limite, né? Então a gente precisa trabalhar com ele entre 90% e 95% da sua produção durante 24 horas por dia, no período de verão, para conseguir abastecer todas essas regiões que ela atende. A gente trabalha lá com uma turbidez entre 25, 30, 40 no máximo, normalmente, e a gente no último final de semana trabalhou com uma turbidez de mais de 200. O que tentando ser um pouco mais didático para a população entender, quando a água fica muito mais turva, tu olhava para o Guaíba no final de semana passado e tu via que ele estava muito mais marrom, muito mais, né, parecendo o chocolatão, né, o famoso chocolatão. E isso junto ali tem areia, tem lodo, tem vários sólidos ali junto que dificultam muito o sistema de tratamento. A gente aumenta bastante o nível de químicos, né? Mas chega num ponto que, para garantir a qualidade da água tratada, isso é uma coisa que a gente não abre mão nunca, sempre que a gente distribui, a gente tem confiança e garantia de que essa água está tratada e tem condições de ser consumida pela população, a gente precisa reduzir um pouco a vazão dela. Então, para manter o sistema Belém Novo, a gente precisa entre 1.100 e 1.200 litros de água tratada por segundo, e nós estávamos conseguindo produzir, dada a condição muito desfavorável da água do Guaíba, entre 800 e 900 litros por segundo. Então a gente teve todo esse problema aí, a gente tentou antecipar ao máximo, tentou avisar a população que nós iríamos sofrer, que nós iríamos ter esse problema pela condição desfavorável do lago. E aproveito aqui para pedir, a gente está vivendo, lembro, mais um momento de estiagem. E aí a gente precisa necessariamente a ajuda da população, no sentido de que utilizem a água da forma mais consciente possível, né? Vamos evitar de lavar o carro, de lavar a calçada, de molhar a planta, de molhar a grama, e usar a água para o seu fim mais nobre que ela se destina, né? Que é para dessedentação humana, para cozinhar, para fazer a nossa higiene. E com isso, se a gente utilizar a água de forma mais consciente possível, a gente vai conseguir atender muito mais pessoas, né? Mas todos esses investimentos, a gente tem a consciência de que nós teremos um verão numa condição melhor, muito melhor de abastecimento que nós tivemos no verão passado, né? Então a gente fez uma série de melhoras no sistema Manuel Elias, que atende, por exemplo, parte da Zona Norte, e nós não tivemos nenhuma reclamação de falta d'água, onde eram pontos históricos que nós tínhamos de reclamação de falta d'água no período de verão. Então a gente está trabalhando, está tentando, como eu falei anteriormente, antecipar muitos dos investimentos que ficaram perdidos ao longo do tempo, para que a gente consiga efetivamente ter melhoras ano a ano até que a gente consiga cobrir todo esse déficit do abastecimento. Diretor, e quais os pontos, né, que é uma preocupação de repente maior, né, do próprio departamento no sentido de garantir esse abastecimento? Há algum local em que é preciso uma atenção mais focada ali? Enfim, o extremo sul, né, Restinga e Lomba do Pinheiro são os pontos mais desfavoráveis de atendimento. Alguns casos por ser os pontos mais distantes, né? Outro por ser o ponto mais desfavorável, né? Então, além de distante, ainda é muito alto, né? Tal qual a gente viveu no Morro da Cruz no ano passado, mas a gente já teve uma condição muito melhor de abastecimento esse ano, dado aos grandes investimentos que a gente fez ali. Então, assim, esses investimentos, eles vêm dando resultado, vêm dando um retorno para o DEMAI, para a população, mas eu repito, são muitos anos em que houve uma defasagem no acompanhamento dessa infraestrutura e a gente vai demorar algum tempo ainda para cumprir, mas o nosso objetivo é sempre melhorar ano a ano. O senhor citou o Morro da Cruz, né? O Morro da Cruz teve um problema muito sério também no ano passado. Né? Isso. O DEMAI investiu fortemente lá, né? Então, o Morro da Cruz, ele está numa condição bem desfavorável de atendimento, está numa cota super alta, e nós tínhamos lá uma estação de bombeamento, um reservatório calculado para atender até a cota 200, ou seja, 200 metros de altura, comparando com o nível do Guaíba, que é da onde a gente tira a água. E nós vimos que tinham residências, as pessoas foram morar lá, nós temos uma ocupação lá, uma área de... As pessoas estão morando, obviamente, e muito mais alto do que efetivamente a gente conseguiria abastecer. Então a gente precisou fazer toda uma mudança no sistema de bombeamento, são 5 linhas de bombeamento de água para que a água consiga chegar lá em cima no Morro da Cruz. A gente capta ela dentro do Parque Marinho, ali próximo ao Beira-Rio, aí trata ela perto de onde era o campo dos eucaliptos para fazer ela chegar lá no topo do Morro da Cruz. Então são muitas linhas de bombeamento, melhoramos todas essas linhas. Estamos fazendo um grande programa de execução de redes novas, onde não tinham redes para a população ser atendida. Substituição de outras redes, porque não adianta tu só estender rede, porque se tu vai aumentar a demanda, tu tem que ampliar a rede que está mais abaixo, senão a água não vai conseguir subir lá.
somado ao aumento de capacidade energética que a CE Equatorial nos disponibilizou lá, que também era uma área que tinha redução de capacidade energética, e reservatórios, né? Então a gente fez aquele trabalho junto com o DEMAB de distribuir reservatórios para as residências. As caixas d'água? Isso, as caixas d'água. É um ponto que é muito alto e tem muitas pedras, é muito difícil fazer um grande reservatório lá em cima, então... Mas somado a isso, o DEMAI também fez reservatórios públicos lá que a gente passa a abastecer, aumentando o sistema de reservação, melhorando a distribuição e diminuindo a perda. É isso que a gente vem fazendo e que vai nos dando resultados. Certo. Diretor, em caso de alguma questão que tem um problema mais efetivo, digamos, no processo de distribuição, enfim, ou em função do tempo, das intempéries, da seca, da estiagem, que outras alternativas teriam? Caminhões-pipa pode ser uma opção em momentos assim? Sim. Bom, o DEMAI conta com equipes de caminhão-pipa. Nós temos algumas áreas, né, que a gente atende com caminhão-pipa já ordinariamente, porque ou estão em costa de morro e a gente não tem a garantia de executar uma rede ali, ou ela não consegue fazer porque não consegue romper a rocha, tem uma série de coisas. Mas a gente conta efetivamente com caminhões-pipas. Eles têm, vamos dizer assim, eles servem sempre para literalmente apagar um incêndio ali, né? Ir mitigar um pouco daquela consequência. É preciso sempre ter um pouco de consciência que se for uma área muito grande de desabastecimento, um caminhão-pipa não vai conseguir atender. São caminhões que têm alguns têm 8 mil litros de capacidade, outros com 10 mil litros de capacidade. E eu falava agora em 1.200 litros de água tratada por segundo. Vão dar 86 milhões de litros de água tratada num dia só na Zona Sul. Então, o caminhão-pipa realmente é só para mitigar um pouco de todo esse impacto que a gente está fazendo. E basta contratar o DEMAI, ou através do 156, ou através das subprefeituras, que são os grandes parceiros nossos, né? Que a gente consegue ali tentar organizar uma logística melhor, num ponto onde fique melhor para as pessoas captarem. Mas a gente trabalha para que não tivesse que usá-los, mas infelizmente ainda é a nossa realidade. Diretor, em relação à qualidade, né, da água do Guaíba, né, nos últimos tempos, né, nos últimos anos, a população indicava, falava sobre a questão do cheiro, do gosto da água, né? Como é que está essa perspectiva para essa temporada, né, em relação à qualidade da água? Bom, a gente tem já há alguns anos, né, um histórico de gosto e odor na água, mais localizado na Zona Norte e no centro, né? Sistema São João e sistema Moinhos de Vento. Lá na Zona Sul, no sistema Belém Novo, o problema é outro, né? O problema às vezes é excesso de turbidez na água. Aqui o ponto de captação fica no cais ali, muito próximo à foz do rio Gravataí, que é um dos afluentes que tem hoje o maior número de contaminantes que traz para o Guaíba. Então, o que a gente tem num momento desfavorável de verão, onde a gente vive uma estiagem, baixa muito o nível do Guaíba, dias maiores, né, mais compridos, com bastante sol, então a insolação infiltra, né, tu tem mais infiltração de sol dentro do lago, dentro da água, e ali o que a gente tem? Com excesso de alimento, mais claridade na água, mais insolação, a gente acaba tendo a fotossíntese acontecendo e proliferando muitas algas, né? E uma das algas realmente larga esse gosto e odor. A água não deixa de estar potável, né? Ela tem dentro de todos os seus parâmetros de potabilidade, toda a garantia de que pode ser consumida, mas é desagradável, a gente conhece isso. A gente fez uma série de investimentos, né? De treinamentos com a nossa equipe, de outros modelos que a gente pudesse utilizar outros químicos, né? Então, dióxido de cloro já no início do tratamento, talvez aplicação de carvão ativado sempre que ela aparece, um monitoramento constante da presença ou não dessa água, um modelo de barreira física, né, para que ela não se aproxime tanto do ponto de captação. E a gente tem tido, pelo menos até esse momento, o sucesso. A gente não tem ainda nenhuma reclamação esse ano de gosto e odor na água nesses sistemas. E o que vai realmente mudar a realidade disso, para que isso não aconteça mais, é quando efetivamente o estado do Rio Grande do Sul, toda a foz do Rio Gravataí ou do Rio dos Sinos tiverem um sistema, um manancial com mais qualidade, né? Quando a gente estiver efetivamente tratando esgotos e não colocando mais carga orgânica e não mais contaminantes para dentro desses rios. Perfeito. Diretor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, gostaria que o senhor também deixasse um recado, né, como o senhor já citou aqui na nossa conversa, para a população, para reforçar, né, o uso consciente, né, da água, que é um bem e a gente precisa primar por ele, né, para que a gente possa usufruir da melhor forma possível. Bom, é absolutamente imprescindível que a gente tenha nesse momento, né? A gente está vivendo mais uma vez uma estiagem, a gente tem uma grande quantidade de água, o Guaíba tem uma grande capacidade de água, não que seja infinito,
Mas a água tratada, ela é finita, porque tu tem uma capacidade de tratamento, uma capacidade de distribuição. Então, é importante que a gente tenha uma noção de cidadania, de preocupação com os outros, e vamos utilizar a água, privilegiando, seja por privilégio ao meio ambiente, seja por preocupação com o próximo, seja para que a gente tenha a nossa consciência bem limpa, utilizando ela da forma mais honesta e consciente possível, né? Então, eu sempre insisto, não vamos lavar carro com água tratada, não vamos molhar a grama, não vamos lavar a calçada, vamos utilizar outros meios, vamos desligar a torneira, escovar os dentes, vamos reduzir o tempo do banho, os homens que fazem a barba também, desliga a torneira enquanto está fazendo ali, para que a gente utilize a água da forma do seu principal fim, né? Que é para cozinhar, que é para fazer a higienização das pessoas e também a dessedentação humana. Perfeito. Diretor Geraldo Demay, diretor Alexandre Garcia, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Um bom trabalho para o senhor. Um bom trabalho, muito obrigado, e para nós é sempre um prazer poder conversar e dialogar com a população. Perfeito. Para você de casa que nos acompanhou, fica aqui o convite para que você acompanhe o Jornal da Câmara nas próximas edições. Muito obrigado pela sua audiência. Está nas nossas redes sociais, mais informações aqui do Legislativo. A gente agradece e deseja a todos um ótimo 2023. Até a próxima edição.